Olá, querido, seja bem-vindo ao canal da Bereana São Bernardo do Campo. Daqui a pouco você vai entrar em contato com uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida. Então aumente a sua expectativa e veja esse vídeo. Amém, glória a Deus. Gente, estou muito feliz, pronto aqui para mais uma palavra, ainda nessa série Renove. Então semana passada nós falamos sobre a renovação do amor, né? Então cada domingo nós vamos falar sobre uma área que o Senhor, que nós estamos orando, né? Estamos lendo na palavra dele que ele vai nos renovar. Então, gente, nessa noite eu quero que você creia, tá? Porque hoje o tema vai ser a renovação da fé. Meu Deus, um desânimo desse aí não vai ser renovado, não. Eu vou falar de novo. A renovação da fé. Agora ficou melhor. Amém? A renovação da fé. Pode pôr aqui o Whindersson. Isso, amém. A renovação da fé. Semana passada falamos sobre a renovação do amor. Se você ainda não ouviu, tá lá no nosso canal no YouTube, a gente sempre manda no grupo da igreja, tá bom? E hoje, renovação da fé. Quantos aqui já assistiram Star Wars? Esse aqui você vai denunciar a sua idade. Meu Deus, pouca gente. Quem conhece o Darth Vader? Quem? Pastor, tinha tanta pessoa para você começar citando, né? Mas, começar aqui citando com o Darth Vader. Tem um episódio de Star Wars. Esse aqui é da hora, né? Legal esse aqui. Pastor, mas o Darth Vader tem a ver com a pregação? Não, é que eu achei legal. Só para... Se você quiser tirar uma foto agora, fala assim, olha, minha igreja, o pastor cita o Darth Vader. Tira agora, entendeu? Fala assim, olha, minha igreja é diferente. Pode tirar uma foto aí. Tem uma cena no Star Wars, que eles estão tipo numa mesa redonda assim, né? Discutindo se eles vão invadir uma outra a Via Láctea lá, né? Estão discutindo e tal, aquela coisa. Só que onde eles vão invadir é muito forte, muito superior a eles, né? E aí começa a discussão, um discutindo com o outro, e de repente entra o Darth Vader na sala, assim, né? Com aquele negócio que ele tem aqui. Aí começa a falar e tal, aí um carequinha se levanta e fala assim, a gente não vai lutar, nós não vamos lutar porque eles são muito maiores do que nós. Aí o Darth Vader olha pra ele assim, com o poder da mente, aí o cara começa a se engasgar assim, aí ele começa a se engasgar e o Darth Vader só assim, ó, imagina esse aqui, do jeitinho que ele tá aqui, ó, é igualzinho a cena, é assim, ó, e o cara começa a se engasgar, aí ele vai chegando próximo, todo mundo pensa, para Darth Vader, você vai matar o cara, você vai matar, aí ele para, aí o cara, aí ele faz essa frase, a sua falta de fé é preocupante. Meu Deus, olha o Darth Vader falando. Só isso mesmo, só a introdução para chamar sua atenção, tá bom? O Darth Vader falou assim, olha, a sua fé em não lutar, a sua fé em não conquistar algo, a sua falta de fé é preocupante. Amém? Chamei sua atenção agora você está comigo? Então vamos lá. A gente começa assim só para, né? Darth Vader. Mas agora, vamos citar um teólogo, pelo amor de Deus, né? Darth Vader não é cristão e nem teólogo, mas vamos citar o Sproul aqui, que ele diz assim, ó, a peregrinação, Bruna, o que está acontecendo com a luz aí? Isso, deixa a luz do jeitinho que estava e não mexe até o final, isso. Olha o que ele diz, a peregrinação da vida cristã é uma jornada a nossa vida, ela é uma jornada de fé. E olha o que ele diz, todo processo na vida do cristão está alicerçado e fundamentado nessa confiança e dependência. Gente, essa semana o Instagram foi generoso comigo. Eu não sou muito mexendo no Instagram, né? Mas do nada o algoritmo aumentou o meu alcance. Os meus stories alcançavam 50, 60 pessoas, quando muito 100. Do nada alcançou 230, 250. Eu falei, o que está acontecendo, né? Então, assim, eu falei, vou aproveitar e vou interagir. Fiz um monte de caixa de pergunta lá, um monte de gente perguntando. Aí hoje cedo, eu fiz uma pergunta lá, eu abri uma caixinha e fiz assim, por que nos falta fé? O que pode causar, que pode afetar a nossa fé, né? Bastante gente comentou, está lá no meu Instagram. Mas é interessante que a fé, ela é alicerçada em duas coisas. Repita comigo, confiança e dependência. Por vezes nós confiamos, mas é difícil depender, né? Tem um salmo que diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Às vezes a gente entrega, mas o mais difícil é deixar para que Deus resolva, né? Então geralmente a gente entrega algo, quando vê que não está dando muito certo, a gente tenta com as nossas próprias mãos, não, está aqui, Senhor, eu acho que eu consigo resolver, né? Mas
todo o processo da vida cristã ela é fundamentado em confiança e dependência. E aí, a última frase dele que ele diz assim: esta é a razão porque Deus falou ao profeta Abacuque: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela... Deus falando no Antigo Testamento, através do profeta Abacuque, para ele, dizendo que o justo, a vida dele, a vida de um justo, ela é baseada numa coisa, gente, na fé. Se você perder a fé, você perde o sentido da vida cristã. Se nós perdemos a fé, nós perdemos a razão do cristianismo. Tanto é que Jesus diz assim, olha, bem-aventurado aquele que não viu e creu. A fé, ela acontece do começo ao fim. Alguém aqui já viu Deus com os olhos? Alguém aqui já viu? Não, né? Se você viu, me fala, desenha como que é. Nós nunca vimos Deus, mas nós temos fé, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. A vida cristã, ela é baseada na... E a pergunta, eu faço essa pergunta para mim e para você, a pergunta que eu fiz hoje no meu Instagram, eu faço para você: por que nos falta fé? Por que nos falta fé? A pregação de hoje ela é baseada numa história de um homem, não sei se vocês sabem, mas no livro de Hebreus tem uma galeria dos heróis da fé. Quantos já leram essa passagem? Livro de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. E lá eles falam muito sobre os heróis da fé, sobre Abraão, que foi o pai da fé. E lá eles citam um homem chamado Gideão. Repita comigo, Gideão. Isso. Hebreus cita um homem chamado Gideão, dizendo que ele foi um homem de fé. Tanto é que ele está na galeria da fé. Só que nem sempre Gideão foi um homem de fé. Hoje a história que nós vamos meditar, e eu quero que você fique aqui comigo, é na história desse homem. E quem foi Gideão? Pastor, eu não conheço, nunca ouvi falar. Eu quero começar lendo com vocês Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e sustentou-se sobre a grande árvore de Ofrá. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Quem era Gideão? Gideão, ele viveu num ciclo chamado o ciclo dos juízes. O que aconteceu? Israel é liberto do Egito, e aí eles passam uma temporada no deserto. Eu não conheço essa história. Eles estão no deserto. A geração que saiu do Egito não é a mesma que entra, porque assim, Deus promete não somente livrá-los do Egito, mas promete uma terra, a terra chamada de Canaã. Então, entre eles saírem do Egito e chegar em Canaã, eles passaram pelo deserto. Toda a geração que saiu do Egito não entrou no deserto, inclusive Moisés, que foi o grande líder. Exceto, quem sabe o nome dos dois que entraram? Quem lembra? Vocês são crentes demais, né? Josué e Caleb. Os únicos que entraram. Só que assim, não entraram de mão beijada, né? Não é que, Deus prometeu uma terra. Chegou lá, irmão, tinha gigante. O livro de Josué todo é guerra, pauleira. Eles guerreando para conquistar a terra que Deus já tinha dado. Olha só. Deus já tinha dado a terra de Canaã. Eles tinham apenas que tomar. Tinha desafio, sim ou não? Mas Deus já tinha prometido. Eles estavam debaixo de uma palavra de Deus, de uma promessa de Deus. E eles tinham que, pela fé, na palavra de Deus, conquistar a terra que Deus já havia prometido. Quem está entendendo? Enfim, eles conquistam. Há distribuição entre as 12 tribos, né? Distribui. Só que o que acontece? A ordem de Deus foi muito específica. Quando vocês entrarem numa terra, vocês guerreiam, porque há 4.000 anos atrás o método de você conquistar uma terra era através da guerra. Tá? Hoje nós somos civilizados, graças a Deus, né? Mas vocês entram, guerreiem, e não deixem ninguém vivo. Eu quero que vocês ocupem 100% aquilo que eu dei para vocês. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles não ocuparam 100%. Eles deixaram alguns dos povos que já estavam lá para trabalharem para eles como escravos. Olha como é que começou o negócio. E o que aconteceu? Nessa mistura de povos de Israel com os povos que já habitavam nessa terra,
começou a ter um sincretismo, uma mistura de cultura, de adoração a deuses. Quem está comigo aqui? Josué termina nisso. Depois de Josué, qual que é o livro da Bíblia? Depois de Josué, quem sabe? Juízes, o livro que nós estamos aqui. É a continuação. E Juízes, eu quero que você entenda, daqui a pouco, irmão, hoje o negócio vai ser bom, viu? Tô sentindo. O livro de Juízes, ele tem um ciclo. Eu quero que você entenda esse ciclo, porque é muito importante. E às vezes nós caímos nesse mesmo ciclo. Olha o vermelhinho. Israel faz o que é mal perante o Senhor. Então o que acontecia? Toda vez que Israel, ele adorava outros deuses, Israel fazia o que era mal perante o Senhor. O que Deus fazia? Deus levantava uma nação. Quem está acompanhando aqui? Deus envia uma nação opressora. Então, por exemplo, outros juízes famosos, Sansão. Lembra? Sansão foi um juiz também. Quem lembra o povo que estava oprimindo na época de Sansão? Filisteus. Toda vez que o povo de Israel pecava contra o Senhor, Deus permitia que um povo se levantasse e oprimisse eles. No caso aqui de Gideão, era um povo chamado os midianitas, junto com os amalequitas e junto com mais os outros povos do norte. Gente, era muita gente. Era muita gente. Deus permitia, Deus levantava uma nação. E quando essa nação oprimia, ao ponto do texto dizer, Juízes, capítulo 6 ainda, que eles ficaram 7 anos sendo oprimidos por esse povo. Gente, nós estamos há quase 2 anos na pandemia e já está difícil, não está? Imagine 7 anos. 7 anos. Quando bateu 7 anos, o povo de Israel lembrou que tinha um Deus. Aí entrou aqui, nesse ciclo. Israel clama ao Senhor. E Deus, que é um Deus compassivo, misericordioso, né? Que sempre está disposto a perdoar, mas que se ira também. Deus ouve o clamor do povo e ele envia um juiz. E aí entra o livro de Juízes. Toda vez que isso acontecia, Deus levantava o juiz. Levantou Débora, que foi uma juíza, levantou Sansão. E o caso de hoje, qual que é o nome do juiz que nós estamos lendo? Gideão. Repita comigo, Gideão. Deus levanta Gideão. Deus levanta um homem. Um homem, eu acho que foi um menino. Um menino, você vai entender daqui a pouco. Um menino. Não era tão homem assim, né? Era um menino. E aí, através de um juiz, Deus derrota a nação opressora. E quando você começa a ler o livro de Juízes, você vai ver que esse ciclo se repete. Gideão, a Bíblia diz que depois que aconteceu tudo, daqui a pouco a gente vai entrar nessa história, ficou bem por 40 anos, depois Israel se esquece, volta a adorar outros deuses e aí começa o ciclo de novo. Às vezes nós somos assim. Às vezes a nossa vida é um ciclo, sim ou não? Quantas vezes você já se pegou caindo nos mesmos erros? Quantas vezes você já se pegou caindo nos mesmos sentimentos? Sabe, às vezes você fala, meu Deus, não, agora eu fui renovado, estou livre desse sentimento, passa um tempo, você volta no mesmo ciclo. E parece que a nossa vida com Deus é apenas um ciclo. Era isso que Israel estava vivendo, era isso que essa nação estava vivendo. E olha o que diz, eu quero ler aqui com vocês, o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, a mesma coisa que a gente leu. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Vamos lá, vamos começar aqui. Você não malha trigo num tanque de prensar uva. Num tanque de prensar uva, você prensa o que, gente? Não trigo. Faz sentido isso? Por que é que ele estava lá? O texto diz, para se esconder dos midianitas. Por quê? Porque os tanques de pisar uva geralmente eram mais fundos. Ao ponto do texto dizer que quando os midianitas chegavam, olha com o que a Bíblia compara eles, com gafanhotos. Irmão, você lembra quando começou 2020, a pandemia? Mas antes mesmo de começar a pandemia, um monte de famosos morrendo, vocês lembram? Um monte de gente famosa morrendo. Meu Deus, o que está acontecendo? Cai helicóptero, gente famosa morre, o Gugu cai da escada, bate a cabeça, morre, né? O Boechat lá, cai do coisa. Aí depois inicia 2020, aí do nada, tufão. Quem lembra disso aqui? Explode uma bomba também, do nada nuvem de gafanhotos. Quem acompanha essa notícia? Da nuvem de gafanhotos. E onde a nuvem de gafanhotos passa, irmão, acaba com a plantação. Os midianitas eram um tipo de povo que quando eles chegavam numa nação, eles despojavam tudo, não sobrava nada. Por isso que Gideão estava escondido, digamos assim, num tanque de prensar uva, porque ficava nas regiões mais baixas. Na mente dele, talvez os midianitas não conseguiriam pegar ali o trigo, né, malhando o trigo e tudo mais. Quem está entendendo até aqui? Vamos lá, daqui a pouco vai começar a esquentar.
Tô no álcool ainda, irmão. Tá assim, ó. Tá ligando o carro. Olha só. O que acontece? Qual é a cena aqui agora? Preciso que você imagine comigo. Um menino tendo que malhar trigo para sustentar sua família, sendo que uma nação a qualquer momento pode chegar, né? E roubar tudo. Então, a indecisão, o medo, era nítido, tomou conta da família. E aí Deus vai ao encontro. Deus vai ao encontro de Gideão, e olha o que ele diz. Então o anjo do Senhor, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, teológica mesmo. Toda vez que no Antigo Testamento tiver o anjo do Senhor, é o próprio Jesus se revelando no Antigo Testamento. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, olha a palavra de Deus para ele. O Senhor está com você, poderoso. O Senhor está, olha só, a primeira palavra que sai da boca de Deus, ele diz, o Senhor está com você. O Senhor está com você, poderoso. Gideão não se via como um guerreiro. Gideão se via como um lavrador de trigo. Quem está entendendo já aqui? Quando Deus se revela a Gideão, meu Deus. Quando Deus se revela a Gideão, Deus revela a ele quem ele realmente era. Sabe por que Gideão não se enxergava assim, como um guerreiro? Por causa das circunstâncias, por causa dos problemas. Deixa eu liberar já uma palavra sobre a sua vida hoje aqui. O Senhor conhece o teu futuro. O Senhor sabe quem você vai ser. E Deus te chama por quem você é. Talvez você olhe para dentro de si hoje e não se enxergue como um poderoso guerreiro, como uma guerreira de Jesus. Mas Deus já te vê como uma guerreira, sabe por quê? Porque Ele já está no futuro. Ele conhece. Ele, Gideão, você não é simplesmente um agricultor, você é um guerreiro. Você não simplesmente é uma pessoa que nasceu para ficar pisando em uvas e malhando trigo. Você é um guerreiro. Você nasceu para mudar a situação da sua nação. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você nasceu para mudar a situação da sua casa, da sua família. Você nasceu para mudar a situação de onde você está. Deus se revela a Gideão e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Agora a pergunta que eu fiz lá no início, eu quero fazer aqui. Por que nos falta fé? Por que é que Gideão foi mencionado lá em Hebreus como um homem de fé, na galeria, mas aqui parece ser um homem de fé ou não? Ele precisou passar por um processo de renovação da fé. Agora, por que nos falta fé? Eu quero colocar aqui só para você ficar mais didático. Por que nos falta fé? E eu vejo em Gideão algumas atitudes do porquê faltou fé nele. Primeiro, porque ele olhou para as circunstâncias ao invés de confiar na presença de Deus. Olha o que Gideão responde a Deus no versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ai, irmão, quem nunca fez essa pergunta para Deus, atira a primeira pedra aqui hoje. Quem nunca dobrou o joelho e falou, meu Deus, se o Senhor na minha vida, por que está acontecendo isso? Você sabe por que Gideão, nesse momento, não tinha fé suficiente? Porque ele estava preso à situação, à circunstância. E olha o que ele diz ainda, eu acho lindo isso aqui, olha o que ele diz. Mas agora, olha o que ele diz a Deus, olha a sinceridade do coração de Gideão. O Senhor nos... Se o Senhor está conosco, porque, olha que interessante, a primeira palavra que Deus fala assim, o Senhor é contigo, não é isso? Aí ele diz, mas se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos abandonou?
Gente, vamos lá. Toda vez que nós estivermos presos às nossas circunstâncias, nós vamos deixar de enxergar o que Deus já fez por nós. Sabe qual que é o problema? Lembra da nossa série do mês passado, que nós falamos sobre os hábitos da felicidade? E um deles era a gratidão. Vocês lembram o exercício que eu passei para vocês? De ter um potinho da gratidão? Irmão, às vezes nós nos esquecemos do que Deus já fez por nós. Quantos livramentos Deus já deu pra gente? Quantas vezes Deus já nos usou em momentos difíceis? Quantas vezes, irmão, Deus já foi a provisão quando a gente não tinha nada? Eu tenho certeza que se você puxar na sua memória agora aqui, você vai se lembrar de coisas que Deus já fez na sua vida. De quando você foi livrado de um acidente. Gideão era incapaz de olhar o que Deus já tinha feito, ao ponto de ele dizer assim, é interessante, ele fala assim, os meus pais, olha só o que Gideão fala para Deus, os meus pais falaram que o Senhor foi o Deus que nos livrou lá do Egito, que abriu o Mar Vermelho, mas se o Senhor foi o Deus que fez tudo aquilo, por que isso está acontecendo com a gente agora? Por que o Senhor nos abandonou? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você ficar olhando para as circunstâncias e você não confiar na presença de Deus, a sua fé não será renovada. O primeiro princípio para que a nossa fé seja renovada é não deixar que as circunstâncias sejam maior do que a presença de Deus na nossa vida. Quantos estão entendendo isso? A resposta de Deus para ele é assim, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Eu acho, irmão, olha esse diálogo, coisa linda. Até agora, Gideão só colocou os problemas dele, né? Mas o Senhor abandonou, o Senhor não é o mesmo do passado. E a resposta de Deus, Deus ignorou. Deus ignorou a queixa de Gideão. Ele diz, com a força que você é forte, Gideão. Oh. Gideão, eu conheço o seu potencial, eu conheço até onde você pode ir, eu conheço as suas limitações, mas eu também conheço a sua força, e eu estou dizendo, você é capaz de enfrentar essa situação, você é capaz de libertar um povo oprimido. Irmão, Deus está falando isso para nós essa noite, a força que você tem, Deus vai utilizar para mudar a situação da sua vida, para que a sua fé seja renovada, para que você avance. A fé, gente, ela é a base da vida cristã. Gideão precisava ser renovado. E a resposta de Deus é, sou eu quem está te enviando. A segunda, do porquê nos falta fé, é porque nós nos escondemos em nossa capacidade, ao invés de confiar no poder de Deus. Olha o que ele disse para o Senhor. Não, aqui é só retrucada, viu? Retrucado, os dois estão retrucando. Aí ele diz, Senhor, irmão, se eu fosse Deus ali, eu já tinha dado, né? Deixa eu fulminar logo, vou levantar outro. Pensa num caba chato, né? Ele diz, mas Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O meu clã é o menos importante, e eu sou o... Olha como Gideão se via, como menor, como menos importante. Não sei se você está entendendo, mas Deus está chamando Gideão para ser um líder. E para direcionar um exército. Quem está entendendo isso? É através da guerra. E aí Gideão olha para dentro de si e fala, mas como assim, Deus? Eu sou menor. Se eu falasse, vamos todo mundo comprar pão junto, ninguém me obedece. Eu sou menor. Eu não tenho poder de influência nenhum. O meu clã, ou seja, a minha tribo, é a menos importante. Deus, eu sou o menor. Como é que o Senhor quer me levantar como um líder? É isso que Deus quer. É o menor. Sabe por que nós não avançamos? Porque nós olhamos para a nossa capacidade.
Sabe o que a falta de fé faz em nós? Faz a gente olhar para a nossa capacidade. Irmão, toda vez que a gente olha para a nossa capacidade, esquece. Se eu fosse olhar para minha conta bancária para poder comprar um carro, era para eu estar vindo a pé de ônibus hoje. Eu contei esse milagre para vocês aqui. A falta de fé nos faz olhar para a nossa capacidade. Foi o que aconteceu com Gideão. Ele se escondeu em sua capacidade, enquanto Deus estava o tempo todo falando: Gideão, não é sobre você, é sobre eu através de você. É sobre o meu poder agindo em você. Não interessa se você é o menor, não interessa se você é o menos importante. Olha a resposta de Deus de novo, ignorando tudo. Certamente eu estarei com você. Disse o Senhor: e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só. Existem guerras que o Senhor vai lutar por você. Mas sabe o que Deus quer de nós? Posicionamento. Irmão, quando a gente diz assim, ó: Senhor, eis-me aqui. A única coisa que Deus quer é ouvir de nós: Deus, eu estou pronto. Ah, mas eu sou menor, eu não sei falar direito, eu não tenho condição financeira, eu não tenho, sabe quando a gente olha para a nossa capacidade? A única coisa que Deus quer ouvir de você nessa noite é: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto não porque eu acho que eu estou pronto porque o teu poder opera através da minha vida. Irmão, hoje o Senhor vai renovar a nossa fé. Irmão, hoje você vai sair daqui. Meu Deus, espera só mais um pouco. Tá bom até aqui? Gideão se escondeu em sua capacidade. Terceiro, Gideão buscou por sinais, ao invés de confiar na palavra de Deus. E aí, olha, não, esse diálogo com Gideão e Deus vai longe. Mas esse aqui é o último. Gideão respondeu: se de fato posso contar com tua ajuda. Como assim, gente? Deus ali, encarnado, falando com o homem: eu estou com você, vai, eu estou contigo, vai. Ele: mas se de fato, será que eu posso contar com a tua ajuda? Me dá um sinal. Que é mesmo o Senhor que fala: meu Deus do céu, você quer? Me dá um sinal que é o Senhor quem fala comigo. Meu irmão do céu, eu não acredito. Toda vez que eu leio esse diálogo, eu falo: meu Deus do céu, hoje Deus. Ainda bem que a gente não é Deus, mas que Deus é Deus, né? Ainda bem que Deus é Deus e a gente não é Deus. Fala: homem, eu estou na tua frente. Você está entendendo que é Deus descer aqui, ó? Imagina que é Deus descendo aqui e falando assim: vai, continue, empreenda, vai que vai dar certo. Não deixe os teus planos que você está só no papel acabar, não vai. Eu estou com você. E aí Gideão fala: não, mas me dá um sinal. Ô gente, pelo amor de Deus. Sabe o que é fé? Fé não é pensamento positivo. Fé não é: eu vou acordar hoje de manhã, vai dar certo, 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 vai dar certo. É um mantra, né? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, pense positivo, não. Fé não é acreditar que vai dar certo. Fé não é visualizar, sabe? Às vezes faz aqueles atos proféticos: olha, feche seus olhos, visualize a sua esposa entrando de véu e grinalda, visualize a sua empresa. Não, irmão, isso é sincretismo, você entrou dentro da igreja. Fé não é simplesmente declarar ou determinar como se Deus fosse o seu escravo. Fé não é a alavanca que move a mão de Deus. Sabe o que é fé? Fé é a certeza. Fé é a certeza. Olha o que Sproul diz: fé é crer em Deus e viver por meio de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe qual é a única coisa que você precisa? É de uma palavra de Deus. Vou repetir isso aqui: a única coisa que você precisa é de uma palavra sendo liberada sobre a sua vida. Isaías diz que assim como a chuva desce do céu e para lá não torna, mas dá pão ao que come, semente ao que semeia, assim é a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe foi designada. Você só precisa de uma palavra de Deus. E mais uma coisa: acreditar nessa palavra.
Fé, irmão, não é acreditar que talvez dê certo. Fé é você se posicionar e dizer, vai dar. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós somos uma geração que quer ver. Nós somos uma geração que precisa sentir. Não, porque se eu não arrepiei no culto, Deus não está. Se ninguém caiu no chão, Deus não está. Fé não é sentir, fé é obedecer. Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Toda fé genuína nos leva a uma ação. Se você tem fé e não age, é morto, está morta. Sproul diz assim: fé é seguir a Deus para lugares em que nunca estivemos, em situações que nunca experimentamos, a países que nunca vimos, porque sabemos quem Ele... Irmão, sabe por que eu e a Jaque nós estamos aqui hoje em São Bernardo do Campo? É loucura. Um rapaz chega para mim e fala assim: Henrique, você vai ser o próximo pastor da Bereana. Isso há um ano atrás. Eu falei: você está doido? E vai ser em São Bernardo. Eu falei: tá mais louco ainda, porque eu não conheço ninguém em São Bernardo, né? As pessoas que eu conheço, Diadema. E aí eles liberam uma palavra e falam assim: mas você sabe que você orou. E ele, pá, Deus usou ele na hora. Ele citou palavras que eu orei no meu sofá lá de casa, de joelhos. E aí eu virei para ele e falei assim: amém, vamos. Essa igreja começou com 2 pessoas, eu e a Jaque. Mas não está cheia. Bom, não é sobre quantidade. Sabe por que você está aqui hoje se expondo à palavra de Deus? Por causa de um ato de fé. Você já se imaginou onde você estaria nesse domingo, do dia 12/9, às 18 horas, se esse lugar não existisse? Já parou para pensar onde você estaria? Eu me lembro quando o pastor falou assim: ó, vai buscar o salão. Irmão, teve um dia que eu peguei o carro e saí em São Bernardo aqui sem rumo. Não sabia nem onde é que eu estava entrando. Entrava na rua, via a placa, ligava, e nada. Eu falei: meu Deus, onde é que vai ser a igreja? Nós vimos uma na rua onde a Claudete mora ali. Como é que é o nome daquela avenida ali? Moinho Fabrino. A gente viu uma lá, mais caro que esse, bem menor que esse aqui, né? Eu falei: não, vai ser aqui, olha só, vai ser aqui. Eu já estava desesperado já, irmão. Quando a gente está desesperado, a gente aceita qualquer coisa. A gente foi e tal, o pastor Ricardo até tentou negociar, mas o cara é irredutível. Não vou baixar o valor não. Aí eu saí de lá frustrado. Aí de repente eu abro o celular, tá no site, aparece. Fazia poucos dias que tinha anunciado esse salão, eu entrei aqui. Na hora que eu entrei aqui, eu falei: meu Deus, é esse lugar. Qualquer dia a gente vai mostrar o nosso vídeo, a gente não fez, né, ainda, cadê o John? A gente ainda não fez. Se você soubesse, irmão, como que é isso aqui, antes de toda essa reforma, você fala: meu Deus, não é o mesmo lugar não. Eu vou mostrar para vocês. Mas a gente já enxergava esse lugar mesmo quando não tinha isso. Quando a gente estava lá na casa do Jonathan, ceando na casa dele com 10 pessoas, abarrotado. 10 pessoas, estava lotado. Quando a gente fez algumas células, a Thalita e o Matheus ainda moravam lá, né? Eles participaram de uma. Começou com 2, de repente foi 5, 7, 8, 9. Deus foi trazendo as pessoas. Mas, irmãos, se há um ano atrás eu falasse assim: não, é demais para mim, é maior do que eu, esse lugar não estaria aqui. Talvez Deus teria levantado outra pessoa, mas deixa eu te falar uma coisa, gente. A verdadeira fé é você caminhar com Deus, mesmo sem saber por onde está indo. Fé é confiança. Tem uma história, e eu quero, para a gente ir para a parte final. Um artista de circo estava numa corda bem alta assim, mais ou menos uns 20 metros. Uma corda, uma base, 2 bases e uma corda. E sabe aqueles monociclo que fala? Monociclo, né? E ele passava de um lado para o outro. Passava de um lado, aí de repente começou a juntar um monte de gente. Começando a ver o espetáculo dele, aí ele passava com malabares, e muito alto, né?
Aí, de repente, ele para no meio assim, vira para toda a plateia e fala assim: quem aqui de vocês acredita que eu posso atravessar de um lado para o outro com um de vocês no colo? Aí todo mundo: a gente acredita, todo mundo. É! Aí ele pergunta: quem quer ser o voluntário? Aí, irmão, difícil dar risada pra gente aprender uma verdade espiritual aqui. A verdadeira fé em Deus não é somente crer que Ele pode fazer algo, é você confiar nele plenamente. Hoje é um dia da gente mentalizar que tipo de fé nós temos. Se é uma fé que depende de circunstâncias, ou se é uma fé que nós acreditamos em Deus. Amém? Vocês estão entendendo isso? Amém. E aqui eu quero em 2 pontos rápidos dizer o que realmente é fé. Até agora é o que pode minar a nossa fé, e aqui o que realmente é fé. Repita comigo assim, ó: fé é obediência constante. Fé é obediência constante. Fé é Naquela noite o Senhor disse a Gideão: derrube o altar que seu pai fez para Baal. Lembra dos ídolos que o povo se misturou? Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá que fica ao lado do altar. Irmão, vamos lá. Eles tinham um altar para Baal. Esse poste de Azerá era um poste em que eles tinham relações sexuais, eles tinham cultos sexuais. Olha o nível, a decadência espiritual que Israel estava. Antes de Deus falar para Gideão ir guerrear, a primeira coisa que tem que fazer é derrubar os ídolos. É derrubar aquilo que está impedindo você, irmão. Mas pastor, o que é um ídolo? Quando eu falo um ídolo, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Uma imagem, né? Um santo, alguma coisa, é ou não é? Primeira coisa. Tim Keller, ele tem uma definição que diz assim: um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. O seu Deus, com D minúsculo, é aquilo que você serve, é aquele a quem você é submisso, é aquele com quem você estabelece uma íntima relação de obediência. Um ídolo pode ser a carreira profissional. Gente, tem pessoas que fazem da sua carreira profissional um ídolo. Um ídolo pode ser a sua segurança financeira. Quantas pessoas, irmãos, fizeram da sua segurança financeira um Deus? Não, agora nada acontece comigo. Investi na bolsa, estou com 800 mil na poupança, aí vem um vírus invisível e acaba com a economia do mundo. Muitas pessoas fazem dos seus bens materiais, muitas pessoas fazem da sua aparência física um Deus no seu coração, um ídolo. A sua reputação, a sua imagem, a sua própria família, gente. Esse último eu coloquei aqui, vai dar treta, mas é verdade. Até o seu pet pode ser um ídolo na sua vida. Irmão, vamos lá, eu tenho 2 cachorrinhos, eu posso falar com propriedade, tenho 2 cachorrinhas, eu amo, eu chamo de filha mesmo, não tem problema, pode chamar de filho, né? Pode chamar, não tem problema. Mas vamos lá, eu já tive cachorro quando eu era menorzinho. Irmão, os cachorros antigamente comiam osso, arroz, feijão, vivia na área. Hoje a minha cachorra dorme comigo, tem ração de frango com arroz da Golden, tem roupinha, se tiver frio tem uma cobertinha. Olha como mudou. Vocês perceberam? Não estou falando que você não tem que dar o melhor, dê o melhor, é a criação de Deus, Deus que criou os animais. Mas, irmão, o que eu já vi de gente colocando a vida de um cachorro acima de um ser humano. Não, ninguém, esse aqui pode morrer. Nossa, morre. Não toca no meu pet. Se tocar nele, isso pode ser um ídolo no seu coração. Primeira coisa que Deus pede para Gideão: derrube os ídolos. E segundo, ele diz: construa um. Meu Deus, vocês estão dormindo? Construa um. Não somente derrube aquilo que está minando a sua fé, mas construa um altar para que eu possa ser adorado. Ele diz assim: construa um altar para o Senhor seu Deus no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. E por último ele diz assim: lute por Israel.
Gideão e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Harod. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale, perto da colina de Moré. E aqui, eu quero finalizar com esse ponto. Fé é confiança perseverante. Irmão, sabe o que acontece? Gideão começa com 32 mil soldados. Vamos lá. Qual que é a lógica de uma guerra? Quanto mais soldados, maior é a chance de ganhar, sim ou não? Olha o que Deus falou para Gideão. Gideão, você tem guerreiros demais. Ué, calma aí, né? Como assim? Eu preciso de guerreiro para ganhar. Aí Deus, não, você tem guerreiro demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Tem muita gente, Gideão. Mas esse muita gente ainda era pouco, você tem uma noção, era pouco. Olha o que Deus diz, portanto, diga ao povo, quem estiver com medo, esse aqui é legal. Deus foi eliminando, irmão. Portanto, diga ao povo, quem estiver com medo e assustado, pode deixar que este monte volte para casa. 22 mil, irmão. Eu não sei, imagina a cena, aqui ó, Gideão. Deus me levantou, 32 mil pessoas aqui atrás de mim. Aí Deus falou assim, olha, avisa para todo mundo, quem tiver com medo e assustado pode vazar. 22 mil vaza. Você fala, meu Deus do céu. Você fala, e agora? Restou 10 mil, tinha 32, não era isso? Mas eu acho interessante isso aqui. Quem tiver com medo e... medo. Irmão, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós estamos em guerra. Irmão, se você viver a sua vida com medo do que vai acontecer, irmão, você não vive. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu empreendo ou não? Será que eu faço a faculdade ou não faço? Sabe o será? Enquanto você fica no será, irmão, o tempo passa. Deus quer levantar pessoas que não tenham medo de ir para a guerra. Restaram quantos, gente? Ai, Deus. Ô Gideão, eu acho que o seu exército ainda está grande demais. De 32 mil sobrou 10, irmão. Aí Deus falou, está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Qual que era a prova? Eles descem a fonte de água. Aí Deus fala assim, olha, aquele que beber igual um cachorro, ou seja, que vai ajoelhar e lamber mesmo assim, com os lábios, com a língua mesmo, pode mandar fora. Naquele que pegar água com a mão, aqui ó, estiver atento, esse fica com você. Sabe o que acontece? De 10 mil, 9.700 beberam igual um cachorrinho. Sobraram quantos, gente? Quer um monte de conta aí? Aí Deus vira para Gideão e fala assim, é com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. De 32 mil, restaram 300. Não faz sentido. Mas nem sempre andar por fé tem que fazer sentido. Sabe o que Deus está dizendo para nós, irmão, nessa noite? A sua fé vai ser renovada a um ponto que você não vai mais temer quantidade, você não vai mais temer recursos, mas Deus, eu só tenho 300. Deus está falando, é com esses 300 que eu vou mudar a sua realidade. É com esses 300 que eu vou mudar a sua vida financeira. É com esses 300 que eu vou mudar o seu casamento. É com esses 300, gente, que eu vou mudar a sua vida sentimental. Sabe, irmão, por que Deus de 32 mil diminui para 300? Esparta foi... Irmão, isso aqui é verdade, viu? Deixa Esparta para lá. Isso aqui aconteceu mesmo. Morreram, né? Os 300. Por que é que Deus faz isso?
Por que é que Deus eliminou o poder de força de Gideão? Ele queria que Gideão aprendesse uma coisa. Gideão, do começo ao fim quem te chamou foi eu, quem vai fazer sou eu estou no começo, eu estou no fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu começo a boa obra, eu termino. O que mais falta para você avançar? O que está faltando? Eu quero te fazer essa pergunta hoje. O que falta na sua vida para você avançar e viver o melhor de Deus para a sua vida? Enquanto você está preocupado com recursos, Deus está falando, vai. Mas Deus, eu só tenho 300. É com esses mesmo. Para que você entenda que não é pelo poder da sua força, é pelo meu poder, é pela minha força, é pela minha grandeza, é pelo que eu vou fazer através de você. Deus está renovando a sua fé hoje. Talvez você entrou com uma fé assim, ai meu Deus, aquela fé, né? Sabe a fé de Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Como é que é o nome daquele personagem que falava ó céus, ó vida? Quem que era? Quem lembra do desenho? Ninguém assistia desenho, quem que é? Você lembra, né, Eric? Quem que era? É isso aí, eu não entendi o nome, mas é isso aí. Era um personagem que vivia assim, ó céus, ó vida, ó azar. A nossa vida é no estilo do Zé Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida... Não, irmão. Nessa noite, você vai sair daqui decidido a agir com fé. Talvez até hoje você deu uma desculpa. Sabe a autossabotagem? Aquela autossabotagem é aquilo que aquelas desculpas que a gente dá para nós mesmos. Ah, mas... eu não fiz isso porque também, né? Ah, não dá também. Ah, eu não orei hoje porque eu estou cansado. Sabe aquela desculpa? Não, hoje eu não li a Bíblia porque tem que ajustar o óculos do meu grau, o grau aqui do meu óculos e... Sabe aquelas desculpas? A gente vai se auto-sabotando e não toma uma atitude. Hoje, irmão, chega de desculpa. A partir de hoje, cadeias vão se quebrar. E o Senhor vai renovar a sua fé. E eu quero finalizar esse sermão para refletir e praticar. Como anda a sua fé? Você reage às crises com confiança perseverante? 2. Quais são os ídolos do coração que estão sabotando sua fé, o seu amor e a sua satisfação em Deus? Você vive de acordo com a palavra de Deus? Sua vida é marcada por uma obediência constante? Quero que você fique de pé comigo.